Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live na rede de sociometristas. Hoje nós vamos falar sobre empresas familiares e sobre o enfoque, né, e sobre a abordagem, sobre o olhar do psicodrama. O psicodramatista é um profissional que trabalha com relações humanas e atua em vários setos, psicoterápico, educacional e organizacional. E hoje nós vamos estar com a Beth, que é uma profissional da área de organização, e com a Natália, né, que é da educação. Vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre as relações familiares e o negócio. Então, o tema são empresas familiares, como é que o psicodrama aborda e trabalha com esse tema. A Natália já entrou, né, eu vou conosco. E a gente vai esperar a Beth, que é a nossa convidada, né, assim que ela entrar, a gente também, né, começa com a Beth. Na, na live passada, a Natália teve dificuldade de entrar também. E, então, nós vamos ficar aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Vocês que já estão aqui comigo, Rodrigo, Diuni, Marli, Silvia, que entrou, Maísa, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Saudade, Silvia, de você. E vou esperar, então, Natália e Beth entrarem. Elizabeth e Natália, vamos ver se agora sim a Beth está aqui, já entrou. Eu estava passando ali uma mensagem para ela, que nós já estávamos na sala, e ela conseguiu entrar. Vamos ver como é que vem. Beth, Olá, querida, tudo bom? tudo bem? Tudo ajeitado. Tudo, e você? Deu certo? A Acho que sim. Natália, a Natália está com dificuldade, Natália. Eu já enviei o convite para você, né? Já estamos aqui com a Beth. Beth, só vamos esperar um minutinho para ver se a gente consegue que a Natália entre, né? Ok, sem problemas. Tentando ajeitar aqui. Ela colocou aqui que está aguardando, mas eu já Fala o sal. convidei ela duas vezes para subir. Você de primeira, você já começou, já chamou e já veio. Tô vendo a Marli por aqui, que legal. Oi, Marli. A Maísa. Oxa, que bacana. Tem bastante gente Vendo, já aqui vendo as conosco. pessoas de outro. Só vou falar com a Natália. Natália, se você estiver nos vendo, saia e entra de novo, porque, né, você coloca aqui que você está aguardando, mas eu já te convidei e você não subiu. Então, como da outra vez, sai e entra de novo, aí a gente te chama. Mas, Beth, em função da gente estar aqui com o grupo já, né? Aproveita e fala um pouquinho de você, né? E como é que. Como o psicodrama apareceu na sua vida, por que psicodramatice, né? Quem é você? Fala um pouquinho. Bom, eu adoro falar de mim. Todo mundo sabe que eu nunca falo de mim. Mas vamos lá. Eu sou psicóloga, de formação, trabalhei uns 35 anos, trabalho, né? 35 anos na área de recursos humanos, né? Eu foco muito em empresa, principalmente gestão familiar, porque trabalhei 20 anos numa empresa familiar, e depois fiz consultoria em outras empresas familiares, né? Trabalhei com ONGs em projeto social e que mais? Fiz formação em pós-RH, em gestão de tecnologia ambiental e em história da arte, da história, né?
E eu me propus aqui a falar com a família porque tem muito a ver com o meu sangue e, na verdade, eu nunca expus, nunca trabalhei essa questão dentro do psicodrama. Eu vivi muito isso, mas eu nunca explorei ela num processo mais educativo. Ele se aproximou da minha vida por uma necessidade da própria organização, né? Então, o contato foi exatamente na necessidade da empresa sair de uma situação caótica. Aí a gente contratou um dramatista, que foi meu guru, e que por acaso era não sei se era por acaso, mas era um advogado. E aprendi muito com esse advogado. E percebi, quando eu vi um grupo de diretoria, que era um grupo completamente racional, ser sensibilizado e conseguir transformar e esclarecer que esse caos provinha das relações também, eu vi que era forte. E aí eu abracei. Oi, Natália, bem-vinda aqui com a gente. A Beth estava se apresentando um pouco, né, falando sobre ela e sobre o trabalho, e ela fez uma frase bem legal, né? Assim, que é interessante para a gente até falar um pouquinho do psicodrama organizacional. Assim, aí ele era por acaso advogado, né? É que eu sou psicóloga, Beth é psicóloga, Natália não é. Natália é pedagoga e professora de artes, né? Então, essa é uma característica interessante do psicodramatista, né? Aqui, ó, elogiando a Natália, né? Além de arte, é uma atriz maravilhosa, né? A gente não pode falar isso, olha lá, não pode falar isso, porque senão a gente vai ter que pedir autógrafo daqui a pouco, né? E que o psicodramatista, ele é uma especialidade para atuar com relações humanas e que ele não é uma derivação da psicologia, ele é uma abordagem específica e ampla que a gente olha as relações, e no nosso caso as relações do trabalho, né, por uma abordagem que ela seria de psicologia social, de sociologia, e que qualquer outro profissional poderia também estar fazendo, né? Ele não é uma exclusividade nossa dos psicólogos. Mas aproveitando que você falou isso, que você passou você conheceu o psicodrama através de um trabalho que você fez na empresa por um psicodramatista, né? Vamos falar um pouquinho então do propósito do que é trabalhado, qual o propósito do psicodrama em trabalhar com psicodrama numa empresa familiar, Beth? Bom, eu acho que na verdade, assim, não vejo tanto como propósito, mas vejo como uma metodologia, né? A gente pode escolher, de acordo com o profissional, qualquer metodologia para se trabalhar. Mas eu sinto que na metodologia psicodramática a gente tem uma eficácia porque a gente leva muito para ação, né? E quando a gente fala de empresa familiar, a gente fala, vou até usar uma vivência aqui meio psicodramática, eu tenho 3 círculos na minha mão, tá? Então, é imaginar que um é a família, o outro é o negócio e o outro é a propriedade. Então, esses 3 fazem uma intersecção, né? E essa intersecção é o desafio para se trabalhar, porque a gente, na empresa familiar, se mistura muito essas 3 relações, a propriedade, o negócio e a família. E a partir do momento que você tem a possibilidade de trabalhar esses 3 cenários, mostrando que é preciso saber criar um respeito com relação aos vínculos, com a capacidade técnica, com o enxergar em que fase da matriz está tanto o proprietário, quanto o herdeiro, quanto os gestores e quanto o negócio, a empresa em si, você começa a abrir um leque de visões e possibilidades para se trabalhar de uma forma muito mais eficaz, né? E isso é feito com o aqui e agora, com a problemática que é trazida, é trabalhada do presente para o passado e também para as laterais. Então, é um movimento constante que se faz, mas é um olhar muito delicado para estabelecer a teia dessas relações. Eu acho que é como se você pudesse enxergar de acordo com a situação e com o problema que cada um apresenta. Não é uma imposição de uma consultoria, é uma costura. Tá? Não sei se ficou claro, mas assim, é uma preocupação de trabalhar exatamente o que aparece como diagnóstico. O Beth,
falando de empresa familiar, qual é a especificidade? Por que a gente tem que ter um olhar específico para uma empresa familiar de uma outra empresa que não é familiar, né? O que difere uma empresa familiar de uma não familiar? Isso é importante para a gente quando a gente trabalha. A alma e o coração. A gente tem no Brasil 95% das empresas são familiares. E elas correspondem, se não me engano, a 65% do PIB do país. E quando você trabalha a empresa familiar, ela é muito mais do que o negócio. A gente tem um leque de fundos, né, de investimento que estão focados no resultado. Então, se atingiu o resultado, vendeu, atingiu o resultado, vendeu e assim vai. Quando você trabalha com uma empresa familiar, você não está trabalhando só o resultado do negócio em si. Você trabalha uma série de valores que são passados no produto final. Então, quando você compra um produto que você sabe que ele é proveniente de uma empresa familiar, você sabe que nessa teia e nesse fluxo do processo existe uma combinação de valores que são trazidos da formação da própria família. Desde valores que a gente acha meio estranho, mas assim, valores religiosos, valores de privilégios, valores de escolhas e de gosto da família, valores culturais, de incentivo à arte, de incentivo ao esporte, ou o que seja. Isso tudo é uma linguagem subliminar que é passado no produto final. Então, quando você entra para fazer um trabalho dentro de uma empresa dessa, você não pode olhar friamente o negócio. Você não está fazendo uma conta matemática. Olha, preciso fazer com que vocês enxerguem a produção, eu preciso fazer com que vocês enxerguem o seu papel profissional e que você, obedecendo às regras do papel profissional, você vai chegar no resultado. Né? Não, você vai ter que olhar isso, olhar o todo, ajudar a desenvolver a pessoa, o papel dele dentro da condição de papel do negócio, papel da propriedade e o papel da família. E essa relação, o tempo inteiro, a gente tem que ficar claro para poder construir e dar um resultado final. Então, você está falando que existe uma tríade que influencia esse papel, que é o de empresário, o de família e o papel profissional, né? É o negócio, a propriedade então é essa tríade. E isso é possível de se misturar, por isso que o psicodrama. Quando a gente fala que trabalha com roleplay, o psicodrama, que é um método de desenvolvimento de papel, nesse caso, como é que é o trabalho nessa gestão familiar, né? Como é que é o roleplay para trabalhar esses papéis aí que estão nessas 3 dimensões, nessa tríade? Bom, primeiro, essa tríade é uma tríade que foi explorada por John Davis, não é autoria minha, todas as empresas familiares têm isso como raiz, né? E é importante a gente deixar claro, primeiro, na hora da contratação, né? Então, na hora da contratação, na hora do diagnóstico da problemática, você pode começar já um preâmbulo aplicando um átomo social. E quando você aplica o átomo social, o desenho de onde é que está o protagonista, onde é que está a pessoa que está em questão sendo trabalhada e as relações, os vínculos que ela apresenta, quem está próximo, quem está distante, você começa a ter um cenário do que apresenta, quais são os problemas e quais são as facilidades que aparecem na sua frente. E em cima disso, você precisa separar. Eu estou lidando agora com a família, eu estou lidando agora com o negócio, né? Com os gestores. Isso tem que ficar bem claro. Eu preciso trabalhar os dois, mas preciso saber com que cenário que eu estou trabalhando. Por uma questão de respeito, por uma questão de preservar a integridade da família e não deixar isso dilacerado, porque senão se estragou qualquer trabalho. Bom, isso também é numa empresa normal. Mas aqui a gente tem uma combinação desses dois aspectos e eles se misturam, eles se fundem, né? É como se você olhasse a sua família, né? Você vai discutir uma compra de um carro com seu marido, é uma questão de negócio, mas aí você chega em casa, você vai ver a relação amorosa com seu marido é uma outra coisa. E querendo ou não, isso se funde. Né? E na família isso funde o tempo inteiro, né? É o filho que não arruma, não consegue se formar, então alguém arruma uma vaga para ele poder se encaixar lá. E começa a fazer combinações, amarrações e uma coxa de retalho, às vezes, numa empresa familiar, que não é profissional. Então, quando a gente começa a trabalhar roleplay, role-taking, role-creating, né? Na verdade, a gente primeiro assume o papel,
depois joga e depois cria em cima do papel, a gente começa a deixar muito claro para os herdeiros, para o gestor, para o próprio proprietário, o que se deve fazer no seu papel, né? Qual é o seu papel profissional dentro da empresa? Você é o quê? Um gerente? Você é um analista? Então, não como analista, você tem um horário. Você tem que começar às 8, sair às 5, respeitar as regras da empresa, respeitar as condições de privilégio, respeitar as relações, respeitar a entrega do seu trabalho. Você tem uma meta. E isso é feito no jogo do papel, né? Usando o que você trouxe agora como possibilidades, né? Existem uma série de possibilidades. Uma delas é essa. E trabalhando também na dramatização, você começa a mostrar e inverter o papel e mostrar as dificuldades que a pessoa está se apresentando e como ela arruma a solução para sair desse contexto, né? Que não lhe traz saúde, só traz doença para si e para as relações e para a própria família. Beth, deixa eu te fazer uma pergunta. Estão me ouvindo bem? Gente, eu estou com um problema também com o fone aqui. Ok, então. Eu entendo que é o que você está trazendo, né? Essa questão dos papéis, né? Então, da gente perceber os papéis, né? E trabalhar a clareza deles nessa relação, né? Dentro do ambiente que ele tá ancorado, como um grande desafio, né? Então, a minha pergunta, e quando você traz a questão do roleplay, que você trouxe a dramatização, são possibilidades para a gente trabalhar esses desafios, né? Além desses, você elencaria outros grandes desafios e como trabalhar esses outros grandes desafios a partir dessa ação psicodramática? Olha, existe uma série de leituras que às vezes a gente faz, mas você não expõe isso para o cliente, né? Mas a gente tem um background do que como você faz a leitura e qual é o instrumento que você vai usar para o processo, né? Então a gente percebe que os grandes desafios da empresa familiar é paternalismo, protecionismo, ingerência, centralização, decisão emocional, né? Confusão profissional e financeira. Então, tem que ficar primeiro claro qual que é o diagnóstico e o que você vai trabalhar, né? Tendo isso claro, o exercício eu vou trabalhar isso individual, eu vou trabalhar isso em grupo. É óbvio que para nós psicodramatistas, a gente sempre a força do grupo é sempre construtiva, mas nem sempre seria a melhor amarração se você estiver trabalhando com a família. Às vezes você tem um conflito familiar muito sério, você precisa trabalhar as famílias separadas para depois fazer uma união. E eu gosto muito de trabalhar, ou família, ou mesmo os gestores, usando jogos, né? Os jogos permitem com que você faça uma aproximação através do aquecimento, né? Use um instrumento intermediário que evidencie alguma coisa, desde problema de planejamento, né? A falha de comunicação que toda empresa tem, qualquer lugar tem, posturas mais agressivas e menos agressivas, mais colaborativas ou não, dentro da evidência desse jogo dramático, né? Para aí sim chegar na conclusão do processo. E eu acho que o jogo dramático é muito rico para a empresa, às vezes até mais do que um roleplay. Porque você não evidencia tanto e não expõe tanto a pessoa em si. Você usa um objeto, você usa um instrumento para poder mostrar a problemática e trabalhar a problemática. Fica muito mais um recado e um processo muito mais sutil, onde as pessoas vão absorvendo. Mais suave, né, Beth? Gradativamente. Você acaba tendo uma aceitação melhor pelo seu contratante. Porque se você vai direto, você queimou todo o processo. Você percebe, hoje no mercado, a gente tem Berhoff, teve o Lodge muito tempo atrás, que morreu, assim, Cambridge, tem uma série de consultorias que trabalham, mas você vê que quem tem sucesso não olha de uma forma racional. Tem muitos profissionais, consultores, que provêm de banco para trabalhar com empresa familiar. E não necessariamente eles têm êxito, porque falta o trabalho humano, falta o trabalho da suavidade, da afetividade e da aproximação.
Tá? Nath, eu só vou dar uma complementaridazinha e já passo para você. Eu acho que isso que você falou é um ponto muito importante para quem está nos ouvindo sobre o psicodrama, que é essa capacidade de trazer pelo lúdico, pela leveza, de forma suave, né, os grandes conflitos, as grandes dificuldades que tem, não só em todas as empresas, mas que ela é acentuada afetivamente numa empresa familiar, né? É muito legal, o psicodrama tem esse papel. Nath, era só um complemento que eu achei bem bacana o que a Beth falou agora. E essa questão, né, de não ficar na pessoa, né, que a Beth traz, né? Nós temos o grupo de estudo, né, que é o Quem Sobreviverá, e que a gente também tem ampliado cada vez mais para o olhar para a rede sociométrica, né, para o olhar do sociometrista, né, Mara? Nesse grupo, cada vez mais a gente tem... Acho que ela está com problema, não está? A Beth está... Deu uma travada. É isso? Parece. Beth, está nos ouvindo? Tá. Então, Beth, eu estava falando... Estou com problema no sinal, dentro do vamos nosso lá. grupo, que até né, esse propósito aqui das lives, ele partiu também dessa ideia da gente ampliar, né, essa fala do psicodrama, levando esse conhecimento a vários outros profissionais. Ele partiu dentro desse grupo de estudo. A gente tem focado cada vez mais a importância do nosso trabalho enquanto psicodramatista do foco nas relações, né, e não nas pessoas, né? Então, a gente, cada vez mais, o psicodramatista, ele tem que tomar propriedade que a ação dele é sempre olhando a relação. E aí, quando você fala do jogo, me vem muito essa questão, né? O jogo, eu costumo dizer assim, ele trabalha a partida, né? Os jogadores estão ali em função daquela partida, daquele movimento, daquela dinâmica do jogo, né? Então, como que a gente olha para isso, né? Como a gente olha aquele jogo, onde os jogadores, sim, eles são importantes, mas a relação daquele jogo, aquela, né, exigência que né, ela é trazida pelo jogo teatral, né? No meu caso, que eu sou do teatro, eu aprendi primeiro o jogo teatral, depois a gente, né, se apropria do jogo psicodramático, né, que são muito próximos, né, assim. Mas é isso, né? Como a gente olha os papéis e como a gente olha a dinâmica que está se fazendo acontecer naquela relação. E eu achei muito legal a sua fala do jogo, como uma possibilidade de diagnóstico, né? Da gente entrar nesse trabalho. A Mara traz essa leveza, né? Que o jogo ele permite, e a gente, num ambiente de trabalho, como é importante, né? E ser leve não quer dizer ser raso, né? Ou não ser complexo, ou não ser profundo, né? O ser leve é como a gente trabalha aquela complexidade ou aquilo que se faz necessário ter um aprofundamento dentro da estrutura que a organização ou que o trabalho pede, né? A leveza, ela nos permite agir de uma forma que as pessoas se envolvem e trabalhem vários aspectos, né? Que a gente fala do ser, né? O pensar, o sentir, o agir, né? Então, sim, isso que me chamou a atenção, adorei isso. Aí fui pensando aqui comigo essas coisas. Exatamente, mesmo raciocínio. Só uma coisa que eu não comentei, e que assim, não é exatamente a regra que eu aprendi na formação, mas a regra que eu aprendi na vida. Que muitas vezes, quando a gente trabalha o jogo, ele tem aquecimento específico, né? A dramatização, o jogo dramático, né? Depois você parte para os comentários, se possível, o processamento, mas é em outra condição. Às vezes, no próprio jogo, ele tem um movimento que é um movimento que o grupo traz. Mas você, como facilitador, como diretor, você percebe que você precisa mexer algumas pecinhas desse jogo de xadrez. Então, em alguns momentos, eu faço uma provocação, seria até uma interpolação de papel. É como se eu estivesse acelerando o processo. Por quê? Eu tenho um tempo contratado. Eu não tenho tempo que o grupo deveria ter para poder chegar lá da forma mais eficaz, né? E às vezes, às vezes não, toda vez que eu fiz uma interferência no processo de interpolação, o resultado veio mais acelerado. Então, eu senti que isso é um movimento benéfico para a gente poder ganhar no processo do nosso trabalho, tá?
Você está falando uma coisa que é super atual, né, Beth? Hoje as demandas de trabalho nas organizações é de uma economia de tempo, mas é uma economia de tempo de que ele seja melhor, bem aproveitado, né? E muitas vezes um trabalho relacional, ele tem um tempo, demanda um tempo, um processo longo, né? Então, o quanto que a metodologia psicodramática, isso que você falou, é precioso para esse momento que a gente vive hoje. Você pode trabalhar de uma forma efetiva, né, com um tempo reduzido, porque existem técnicas que você pode usar para acelerar esse processo que seria natural, que seria mais prolongado em outro momento. Se é uma demanda hoje, no ambiente de trabalho, que a gente faça mais rápido, que a gente, né, dilua no tempo ou que use ferramentas que o psicodrama propicie para fazer, né, essa tomada de consciência, essa mudança, essa transformação das relações de forma mais rápida, né? Sim, sem dúvida. Sim, Nath, você tem alguma pergunta para... Essa questão da pergunta, não sei se necessariamente é uma pergunta, né? As minhas perguntas que eu vim para essa live, Beth, ao falar, ela já foi respondendo. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Eu vim aquecida para essa temática, essas perguntas, e como ela trouxe várias respostas aí. Mas eu me peguei agora também refletindo, Beth, da legitimidade que nós temos, né, enquanto facilitadores, como você usou, né? Então, quando um psicodramatista ele vai para um grupo como facilitador, a legitimidade que a gente tem na nossa metodologia de se sentir parte, né? Então, enquanto facilitador, a gente assim está junto com aquele grupo, a gente sente a demanda do grupo, mas a gente também tem o nosso compromisso e é nesse diálogo entre o que o grupo traz e o que a gente, né, tem como compromisso ali. Como que a gente transita dentro da relação desse grupo, né? Sendo permitido as nossas provocações, né? Elas vindo como algo possível, o grupo reconhecer aquilo, né? Sem se sentir, né? Não ouvido, não visto, e aí vai a nossa habilidade, né? Vai todo o conhecimento, a técnica, o estudo, a prática, como você falou, né? Que a prática nos ensina muito, né? Então, o quanto isso é importante, né? A gente se apropriar. Ele acaba assumindo uma autenticidade, né? Acho que é muito rico. Beth, tem uma coisa que a gente já conversou, que é bem interessante quando se trata de empresa familiar. Eu vou retomar a questão da empresa familiar, é o seguinte, muitas vezes a demanda é que se trabalhe os colaboradores, os gestores, né? E não a família. Como é que é isso, né? Trabalha-se os gestores, os colaboradores, a pedido da família, não trabalha a família. Como é que se lida quando vem essa demanda que é para trabalhar com gestores e não com o grupo familiar? Bom, o grupo familiar sempre é o último a ser chamado, né? Porque ele nunca quer se expor, e principalmente o dono, né? Nunca quer se expor. A gente sabe hoje que o melhor encaminhamento de um processo de uma empresa familiar é criar governança familiar, né? Então, você cria o seu fórum para a família e separa o fórum do conselho de administração. Então, fica um conselho familiar e um conselho de administração. E na governança familiar, você acaba trabalhando todas as relações da família. Então, você cria eventos, você cria informações de resultado da empresa, você cria um programa de desenvolvimento dos herdeiros, formação para eles especificamente, desde a parte jurídica, a parte de desenvolvimento humano e a parte profissional. Isso tudo é necessário. Mas, então, quando a encomenda vem para trabalhar os gestores, você começa entrando no caminho que foi solicitado, mas você abre o leque, e a partir do momento que você faz um ato social com o diretor, por exemplo, eu fui numa empresa que a encomenda foi para trabalhar os gestores. Eu pedi para fazer um ato social com todos os executivos e que eles me desenhassem um organograma. Eu tive 8 organogramas completamente diferentes. Aí eu não fiz nada. Eu fiz os organogramas para o dono da empresa. E ele falou, mas o cara é diretor, como é que ele está aqui? Como é que o cara está aqui? E eu estou aonde? Ele era presidente e não estava ali.
Entendeu? Então, assim, você começa a mostrar que tem uma disfunção. E essa disfunção, ela vem de trás. Então, assim, a encomenda é para trabalhar o estômago, tudo bem, vamos trabalhar o estômago, porque aqui que a gastrite está forte. Mas, olha, o que causou o estômago? Então, assim, você vai puxando os fios devagarzinho e você caminha até onde dá. Porque se não há um querer para trabalhar, se o coração não permitiu trabalhar, né, a relação que a Natália falou, pensar, sentir e agir, né, se esse sentir não permitiu trabalhar, não adianta eu trabalhar. Né? Você vai, tem muitas empresas que você trabalha só o saber porque eles não querem trabalhar o querer. Então você vai trabalhar, mas assim, não vai ter um determinado momento que ele vai pedir arrego e a gente tem que voltar para trás. Uhum. E como é que a gente faz para que as empresas familiares sejam longevas, né? Porque todo mundo diz assim, uma hora a coisa vai ter que deixar de ser familiar, vai ter que profissionalizar, ou vai ter que romper, vai quebrar. Como é que se trabalha para que garanta-se a longevidade das empresas? Tem duas coisas, né? Uma, assim, que é curioso, porque a gente tem no Brasil, por exemplo, uma empresa, a empresa mais antiga do Brasil, que tem mais de 160 anos, mais ou menos, imagina do que é a empresa. Fica lá no Ceará. O que é a empresa? Tem ideia? É uma empresa de pinga. Não. E pipoca. A empresa mais antiga do Brasil é lá vai Pedrinha, né? Depois dela você tem a Gerdau, você tem uma série de empresas. Então, assim, tem muitas empresas centenárias, né? Eu trabalhei numa que vai fazer 100 anos daqui uns 2 anos. Só que, assim, normalmente, a segunda geração, a empresa quebra. Por quê? Porque ela surgiu de um querer, de uma vontade, de uma garra, de um princípio de uma pessoa que não conseguiu repassar esses valores para a segunda geração. A segunda geração só sugou, definhou e ela morreu. Né? Ela consegue ser longeva se você investe na segunda geração para agregar. Então, você fortalece os valores, você trabalha as relações entre elas, né? Da família. Você investe no conhecimento, na tecnologia, na formação de línguas, uma visão jurídica. Tudo isso você está dando embasamento, é como se fosse seu filho. Você nasceu, você pega as histórias das pessoas, eu nem aprendi a escrever. Quando chega meu filho, você põe ele na escola. O rapaz pegou e fez até o 3º ano. Agora eu já consegui fechar meu ensino médio. Então, meu filho, eu vou investir para fazer a faculdade. Então, assim, a gente, de geração em geração, se você quer melhorar a sua condição de vida, você vai investindo na formação. E a empresa também precisa investir na formação para abrir um leque grande de visões e de possibilidades. Esse é o melhor caminho. Agora, jamais perder o eixo de fortalecer os valores e princípios da família. Essas são a base e o veio que você determina a direção. Né? Tem um caso de uma empresa, não sei se você conhece, chama Inovo, que é uma empresa que mais vende ovos na América do Sul, América Latina. É a maior distribuidora de ovos. E a filha do gestor, eu achei genial isso, a filha do gestor, ela começou a se sensibilizar com as questões de sustentabilidade, né, com os princípios da ODS, e começou a investigar isso. Foi estudar nos Estados Unidos, começou a investigar e viu o quão mal fazia as questões de saúde, a preocupação de todo mundo com relação à alimentação. E o que ela fez? Ela viu que muita gente tem problemas, é celíaco, não pode comer ovo, não pode tomar leite, etc. E tal. E a empresa do pai dela fazia um monte de distribuidoras de ovos, né? Tinha um cenário grande lá com as galinhas, etc. O que ela fez? Ela fez uma combinação e ela elaborou um ovo, que é um ovo em pó, que tem as mesmas constituições do ovo normal, pó, né? E ela propôs o que para a família? Ela propôs um produto que destruía o produto original. Eu achei genial. Como é que você, como herdeira, propõe um produto que distribui um produto original? E ela antes era diretora de marketing, né? Então,
quando tem uma ampliação, uma formação, um investimento na sua capacidade, você cria novas possibilidades para uma matriz inicial e que, na verdade, ela não está acabando com o produto da família, ela está abrindo um leque e criando novas possibilidades. Então, tudo depende do foco do olhar, né? Então, ela foi capaz de desenvolver o papel dela como roleplay, no papel de role take, no papel de gestora, né, de marketing e tal. Depois ela foi no roleplay e, por fim, ela criou. Então, eu acho que esse exercício para tornar longeva a empresa é exatamente nesse investimento e nessa amplitude. Eu vou puxar um pouco a sardinha aqui, né? Como você sabe, eu trabalho com atitude empreendedora, né? E vou fazer um pouco a leitura disso que você falou para mim, porque impacta da forma que eu vejo também. Eu acho que manter o espírito empreendedor ou desenvolver a atitude empreendedora nos herdeiros é fundamental, né? Porque o fundador, ele teve uma atitude empreendedora, ele foi empreendedor, criou o negócio, desenvolveu. Você está falando que isso acaba perdendo. Se a segunda geração não tem esse mesmo espírito, ela pode, né, quebrar a empresa. E se é uma empresa longeva, que tem muitos netos, primos, sobrinhos, quando a família é grande, se todos tiverem atitude empreendedora, abrem novos negócios, né? Aí vem a inovação para dentro do grupo. Isso que você falou é muito interessante. O quanto tem que ter o olhar para que todos desenvolvam, se querem ficar ligados ao negócio, desenvolver a atitude empreendedora para que mantenha esse espírito do fundador, né? E não usar a empresa como um lugar para você usufruir apenas, né? É do meu pai, é do meu tio, é do meu avô e eu quero usufruir. É isso que mata uma empresa, que ela morre cedo, né? Ela morre prematura. E a empresa de saber que se não é o seu negócio, você pode entregar para um gestor que faça esse negócio, que seja muito mais capaz na visão do empreendedorismo do que você. E aí coisa flui. Né? É importante, não, mas também é importante saber que a empresa foi criada, de repente, para uma empresa unifamiliar ou multifamiliar, mas assim, foi criada para 2, 3 pessoas, para sobreviver a família de 2, 3. E, de repente, a coisa começa a se profilizar, né? De uma forma geométrica que não dá para sustentar todo mundo. Então, ou você cresce, ou você remodela o seu princípio, o seu negócio. É verdade. E aí a gente já está falando do psicodrama trabalhando no nível estratégico da empresa, né? Cultura, valores, missão, propósito. Né? E o psicodrama também tem métodos e ferramenta para isso. Né? Quando você estava falando de cultura, me vem o axiodrama. Quando você trabalha com o axiodrama, que é cultura, valores, para identificar, sair de uma cultura familiar e passar a ter uma cultura de inovação, que foi o exemplo que você deu, né, o trabalho estratégico, você faz isso com a criação de cultura também a partir, né, da sociometria e do axiodrama. Faz sentido isso para você, Beth, também? Lógico. Essa seria uma pergunta. Então, agora, para mim, a Mara trouxe justamente isso. Se você trabalha o axiodrama a partir, né, dessa questão dos valores. Sim, a gente tem que trabalhar. E, às vezes, quando você faz a pesquisa de clima organizacional, né, que hoje eu prefiro fazer, não uma pesquisa, né, mas sim levar para a cena, para identificar os valores e trabalhar os valores, né, os pontos, até aspectos positivos e negativos que tem para melhorar no clima da organização, é a melhor ferramenta, né? Eu já recebi, porque assim, às vezes você trabalha com instrumentos que são sólidos, né? Aquelas ferramentas básicas que vêm do passado e tal. E você percebe que não é o melhor remédio para fazer, mas a empresa quer repetir aquele, né? Então, o que você faz? Você repete, mas você mostra, olha, aqui teve algum problema, né? Como é que a gente faz para identificar? Deixa eu chamar o grupo. Aí sim, você evidencia, numa dramatização, tudo que você quer mostrar e que realmente traz muito mais resultado do que você fazer as pessoas responderem um questionário. Então, eu concordo completamente com você. Os valores estão explicados aqui, você levando num processo de investigação, né, de comportamentos, de princípios, de processos, na prática, na dramatização, né, você evidencia e acha o resultado coletivo e compromete as pessoas nesse resultado coletivo.
Não é uma coisa de o consultor veio ou o dono veio e mandou. Não, é fruto deles. A riqueza está nesse fruto, né? Então, eu acho que aí a gente traz para dentro do coração de todo mundo a vontade de fazer, o coletivo, né? E aí sim a coisa acontece. Nath, quer fazer algum comentário? Ah, tô assim, nossa, estou encantada com todo o trabalho, Beth, que você realiza, né? E essa temática mesmo, né, de como lidar com esses papéis, né? Com quem que a gente trabalha, com a família, com, né, é o papel profissional, é o papel familiar, mas é como que os dois se interrelacionam e como a gente consegue, né, avançar. Eu, assim, estou encantada. Estou aqui pensando milhões de coisas, assim. E eu sei que o nosso tempo é curto, Mara, então assim, Vou aproveitar para aproveitar esse último momento, porque a Beth também, ela dentro do psicodrama, ela tem outros papéis, né? Ela é professora de formação de psicodrama e ela atua também na direção de gestora das escolas de psicodrama. Beth, fala um pouquinho como que está a formação do psicodramatista, né? E como que a gente pode, para quem está nos ouvindo, qual é o diferencial em ser um psicodramatista, em fazer a formação de psicodrama. E aí a gente vai caminhando. Fala um pouco desse papel de professora de psicodrama e de gestora de uma entidade. Bom, eu sou suspeita também, né? Porque na verdade, eu também me formei por vontade, né? E acabei agregando o valor lá da supervisora de data por uma imposição da Maria Alice, né? A Maria Alice era sábia e fazia todo mundo caminhar sem perceber o que ela estava fazendo com a gente. Mas, enfim, eu acho uma riqueza de trabalho, de habilidade, para a gente poder lidar com as pessoas, assim, e sai de dentro da gente. A gente explora e sai de dentro. Então, assim, hoje eu sou diretora administrativa financeira da BPS, né? Mas já há uns 20 anos, eu acho que eu dou aula no BPS, né? Ou de roleplay, ou de ateliê de diretoria eco, e na supervisão. E eu acho que nesse processo foi muito rico olhar que você aplica, porque o meu foco é organizacional. Então, se você aplica esse trabalho em qualquer situação e você vê frutos e evolução e transformação dos alunos de uma forma bárbara, nunca alguém entra e sai da mesma forma. É um crescimento, uma abertura de olhar, uma possibilidade e um leque de visões que você consegue perceber, que você consegue não só assimilar, mas pôr daqui para fora e multiplicar. Então, esse papel de rede, de multiplicadores do psicodramatista quando é formado, eu acho assim, é a gratidão e a dádiva da vida. A gente veio aqui por um papel, para multiplicar e conviver com o outro, né? Então, quando você se forma no psicodrama, você consegue multiplicar essa rede e entregar para o outro. Tá? Tanto quanto esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho bárbaro, porque assim, é a primeira vez na história, em 20 anos, ninguém teve a percepção de valorizar esse trabalho dentro das organizações, né? O foco sempre foi em clínica. E vocês estão fazendo um trabalho bárbaro de disseminar e divulgar esses trabalhos que sempre existiram, mas nunca foram valorizados dentro das organizações. E eu acho que o efeito disso é muito maior, porque você não lida com uma pessoa só dentro de um laboratório, dentro de uma sala, né? Você lida com um grupo. E o movimento desse grupo é muito mais forte. Eu agradeço até pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque eu fiquei muito feliz em ver essa preocupação de fazer uma pesquisa, essa preocupação de fazer uma estrutura e essa preocupação de disseminar. Porque aí sim eu comecei a ver que realmente, puxa, a nossa voz está proliferando no meio que precisa. Beth, obrigada. A gente agradece. Natália, você quer fazer um comentário? Rapidamente, Mara, a importância, né, desse trabalho e de trazer, né, profissionais como você, Beth, e dessas, né, desse vídeo, ele está, né, gravado, da gente divulgar, de outras pessoas poderem, né,
quem não está aqui presente, acompanhando agora, mas que vai poder acessar, né, posteriormente. Esse lado seu, professora, ele está muito forte aqui, porque quando você faz tudo, né, todas as suas falas hoje, ela é um presente para a gente construir esse aprendizado, né? Então, quantas outras pessoas vão poder, por meio, né, desse vídeo, se apropriar cada vez mais, né? Ou ir atrás, né, desse conhecimento que nós temos, que é o psicodrama, e levar dentro das empresas com essa força que a gente conhece, que a gente sabe que funciona, que a gente vê resultado e que a gente é apaixonado, né? Somos apaixonados e acredito que vários que estão aqui também são, né? Então, acho isso muito legal, deixar registrado, né? Para as pessoas assistirem e divulgarem. Todos que estão aqui, divulguem esse vídeo, porque é a nossa força, é a nossa rede. Beth, super obrigado. Eu sei que a gente, assim, os bastidores, né, que você está fora, que você fez assim deu uma super disponibilidade. Eu acho que é com isso que a Natália falou, pela paixão, né, pelo compromisso, por estar nessa rede. Todo psicodramatista é um apaixonado pelo que faz. Então, eu agradeço demais, demais, demais de você ter aberto na sua agenda, nesse período, nesse momento que você está de trabalho, distante, preocupados que estávamos com a rede, né? Mas deu certo, né? A internet nos ajudou e foi maravilhosa a nossa live, graças a isso. Muito obrigada por estar com a gente e Obrigada. Até o próximo, até o próximo momento, que com certeza a gente volta para falar de outros temas. Obrigada e bom trabalho para todo mundo, né? E quem não é psicodramatista, faça contato, né? Entre na nossa rede, a rede de psicodramatista, faça contato com a Beth, contato com a Natália, contato comigo pelo Instagram, né, pelas nossas redes sociais, que a gente passa informações e a gente incorpora quem gostou e quem deseja estar conosco. Abraço e beijo para quem participou também. Obrigado para quem está junto com a gente aqui. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.